Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Amigos usados por Deus. Eu sou o João Pedro, moro aqui em Curitiba, tenho 26 anos e apesar de ter crescido na igreja, ter vivido os clubes bravadores, aventureiros, eu sentia que eu não tinha vivido uma experiência que tivesse me permitido colocar à prova a minha fidelidade. Quando eu vim para Curitiba, eu vim com um propósito, para estudar e construir carreira. E eu consegui uma vaga numa multinacional, na área que eu queria, na carreira de engenharia. E esse programa de estágio ele tinha um objetivo: formar supervisores para a área de produção, que era o meu sonho. Eram muitas pessoas concorrendo, eu consegui entrar e eu queria me tornar supervisor. E esse momento chegou. Eu recebi uma proposta, só que com um porém. Essa proposta ela era para o terceiro turno. E o terceiro turno ele trabalha da noite de um dia até amanhã do dia seguinte, incluindo na sexta-feira. Ou seja, incluindo o sábado. E eu confesso que naquela ocasião, quando chegou a proposta, eu fiquei pensando muito, assim, precisava de dinheiro, essa é a verdade, precisava me manter, precisava pagar minhas contas. Eu falei, cara, por que Deus deixou chegar até mim essa proposta? Eu fiquei muito em dúvida, eu não sabia o que fazer. Eu cheguei a cogitar, naquela ocasião, eu acho que Deus não vai se importar de eu trabalhar aqui na sexta-feira pro sábado. É só eu pegar essa grana que eu vou ganhar referente a esse dia e eu devolvo para a igreja, porque eu não estou interessado em trabalhar no sábado, eu estou interessado em ter um trabalho que me sustente, essa é a verdade. Eu orei bastante, sozinho, e eu resolvi fazer algo que normalmente eu não faria, buscar ajuda em alguns amigos. E teve um dele, bem especial para mim, o Igor, que me ajudou bastante. Quando ele me questionou sobre isso, eu fiz uma oração interna, pedindo a Deus sabedoria para me conduzir naquele momento. E eu lembrei de uma passagem bíblica bastante difícil, Romanos 14. Eu lembro que no final do texto era algo assim: aquele que duvida é condenado por ter uma dúvida, mas aquele que tem fé, ele não peca. Passou mais um tempo e logo na semana seguinte teve o acampamento de Guaciara, que foi o acampamento de carnaval aqui da nossa igreja. E lá, adivinha só, teve um esquema no sábado à tarde, onde a gente discutiu alguns temas, e a gente se subdividia em grupos, e o meu grupo específico tratou o tema do sábado. Então, parecia que mais uma vez, Deus estava movimentando ali algumas coisas para que eu aprendesse ou recebesse algo novo. E eram 3 grupos e eu estava responsável pelo assunto do sábado. E eu lembro que ali a gente estava em 10, 15 pessoas discutindo, conversando abertamente sobre o assunto. E eu lembro de ver o primo cabisbaixo, pensativo, né? Ele sempre muito participativo e conversa bastante. Nesse momento estava mais quieto. E para mim ali naquele momento ficou muito claro que a gente não deve negociar os nossos princípios, a nossa fidelidade com Deus. Para mim isso ficou muito claro. Claro que eu fiquei muito triste, que era uma vaga que eu queria muito, mas em contrapartida eu sabia que ali eu estava sendo testado, ali eu estava sendo posto à prova. Eu acho que ele não recebeu a resposta que ele gostaria naquele momento, quando ele tomou a escolha dele, mas sem dúvida aquele ato de fidelidade trouxe paz de espírito e de consciência para ele. Meses se passaram e eu recebi uma outra proposta, aleatoriamente no meu LinkedIn, de algo que eu não estava procurando, mas de alguém que me conhecia, que me indicou para um outro gerente de uma área e que chegou para mim a proposta. E era para trabalhar numa área diferente, então não tinha nada a ver com aquilo que eu estava estagiando. Era uma área diferente, mas eu considero, né, agora olhando para trás, que foi uma área inclusive até melhor. Eu acho que se eu tivesse entrado lá como supervisor da linha, seria muito mais estressante, muito mais desgastante. A gente não consegue ligar muitos pontos quando a gente está na situação. E hoje, quando eu olho para trás e vejo como as coisas se decorreram, eu vejo que Deus cuidou de cada detalhe. Mas eu fico me perguntando, e se não tivesse dado certo o meu emprego, assim, será que eu teria tido a mesma percepção de vitória, de que foi legal ser fiel? Acho que nada paga esse sentimento de ter tomado uma decisão que está de acordo com os princípios e principalmente que sustente a minha fidelidade para com Deus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas.